Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista, responsável pela residência de anestesiologia da Beneficência Portuguesa de Santos, em São Paulo. E nesse vídeo vou fazer uma breve revisão sobre prevenção e manuseio da hemorragia obstétrica. As possibilidades de complicações da hemorragia obstétrica são extremamente grandes, as variáveis são inúmeras e a variação de gravidade também. Pode acontecer apenas uma hipotensão arterial, uma discreta anemia, mas pode evoluir com quadros mais graves, necessitando de transfusão, e os riscos de uma transfusão são inúmeros. A possibilidade de isquemia e até necrose da hipófise com a síndrome de Sheehan, um quadro extremamente grave. Pode acontecer também um infarto agudo do miocárdio, as complicações posteriores, como depressão e até mesmo o óbito. Falar de hemorragia numa paciente grávida é extremamente complexo devido ao tempo longo de uma gravidez, são 9 meses de espera, desde a concepção até o parto, normalmente, e durante todo esse período a gestante está sujeita a diversas causas de hemorragia, desde um trauma por acidente urbano, um acidente automobilístico, mas as diversas causas de hemorragia diretamente de causa obstétrica, um abortamento, um descolamento de placenta, uma ruptura uterina, mas de longe a atonia uterina é a causa mais frequente, que envolve cerca de 70% dos casos de hemorragia obstétrica e acontece principalmente no período puerperal. Por isso a grande preocupação de se seguir condutas comprovadamente ou respaldada em evidência científica para que seja então que se diminua de maneira expressiva o risco desse sangramento obstétrico, que ocorre principalmente no período puerperal e no puerpério imediato. Então, é no momento após a concepção onde há o maior risco de apresentação de atonia uterina. Após o nascimento do concepto, é indicada a retirada da placenta, que deve ser feita de maneira controlada, através de tração do cordão umbilical de maneira controlada, sem tração excessiva, enquanto se espera que haja o descolamento da placenta e a sua retirada em seguida. Essa atitude é denominada de conduta ativa do terceiro período do parto, onde há a expulsão da placenta, a dequitação propriamente dita. Então, temos o primeiro período do parto, que é onde inicia-se o trabalho de parto, o segundo período, que é o segundo estágio, que é o momento do nascimento do concepto, e o terceiro estágio do trabalho de parto, que é a dequitação. Dessa dequitação, então, deve ser promovida através de tração controlada do cordão e, após a dequitação, a utilização de ocitocina. Se o parto é normal, indica-se a utilização de 10 unidades internacionais de ocitocina administradas de forma lenta. Se o parto é um parto cesariano, indica-se a utilização da regra dos 3, que vai ser descrita posteriormente. Após a retirada da placenta e as condutas mencionadas, é indicada a monitorização do tônus uterino através de palpação do útero, e se houver persistência de sangramento, deve ser avaliada a causa desse sangramento, se é a atonia, se é a laceração do canal de parto, entre outras causas possíveis, e o diagnóstico diferencial deve ser realizado de maneira rápida. Então, como foi dito no diapositivo anterior, é realizada a ocitocina, a administração de ocitocina 10 unidades internacionais de forma lenta após a dequitação no parto normal, e no parto cesariana a regra dos 3, que é considerada hoje a técnica ou a conduta de prevenção
de sangramento puerperal mais aceita universalmente é realizada através da administração, logo após a retirada da placenta, de 3 unidades de ocitocina de maneira lenta. Então, são administradas essas 3 unidades de ocitocinas, aguarda-se 3 minutos. Após 3 minutos, se há uma manutenção, a permanência de sangramento ou atonia uterina, é realizada a administração de mais 3 unidades e aguarda-se mais 3 minutos para se observar se foi resolvida a atonia ou reduziu o sangramento. Se não, se há manutenção desse quadro, administra-se a terceira dose de 3 unidades de ocitocina de maneira lenta. Tanto no parto normal quanto no parto cesariana, após a administração dessas doses iniciais de ocitocina, já se inicia a infusão de 500 ml de solução fisiológica mais 15 unidades de ocitocina na velocidade de 100 ml por hora. Mas se após a terceira dose de ocitocina, 3 unidades, no parto cesariana, ou após a administração das 10 unidades de ocitocina no parto normal, há permanência de atonia e ou sangramento uterino, deve ser avaliada a causa desse sangramento, no caso do parto normal, como foi mencionado anteriormente, mas no parto cesariana, o diagnóstico da atonia é feito de maneira mais ou menos rápida e objetiva pela observação visual pelo obstetra. Então, se houver atonia uterina, inicia-se imediatamente o fluxograma que vai ser mencionado a seguir. A utilização da técnica de massagem uterina de maneira rotineira, na forma de prevenção, é hoje uma técnica considerada questionável. Há controvérsia em relação a essa utilização, devido principalmente nas pacientes de parto normal, que podem então apresentar um desconforto com uma técnica que não leva a um resultado tão eficaz. Mas na apresentação da atonia uterina, tanto no parto normal, mas principalmente na cesariana, a técnica de massagem uterina bimanual pode ser bastante útil. Se não há resposta, se há manutenção da atonia e sangramento, deve-se lançar mão imediatamente da ocitocina em dose agora de 5 unidades internacionais, administrado de forma lenta, seguido de uma infusão de solução fisiológica com 20 a 40 unidades de ocitocina na velocidade de 250 ml hora. Se após essa administração de ocitocina na dose de 5 unidades ainda permanece a atonia uterina e sangramento, a metilergometrina deve ser utilizada por via intramuscular na dose de 0,2 mg. Atenção para pacientes hipertensas, tanto com hipertensão prévia à gestação, quanto hipertensão gestacional, que é onde deve ser evitado o uso da metilergometrina, que pode causar hipertensão importante. Se após o uso da metilergometrina ainda não há resposta suficiente, deve ser utilizado o misoprostol. Pode ser utilizado tanto por via sublingual, retal ou oral. A via sublingual na dose de 600 a 800 microgramas, a dose retal oral na dose de 800 até 1000 microgramas. É importante também, em relação ao misoprostol, o conhecimento se há ou não reatividade de vias aéreas. Pacientes asmáticas podem apresentar broncoespasmo com a utilização dessas prostaglandinas. Se ainda assim há manutenção de atonia uterina e sangramento, devem ser iniciados procedimentos mais agressivos, como o traje anti-choque não pneumático, o balão de tamponamento intraútero, e se ainda assim apresenta hipotensão arterial importante, manutenção de sangramento e atonia, deve ser iniciada a técnica cirúrgica, que pode constar desde embolização das artérias uterinas, como até a esterectomia.
Nesse diapositivo, mais algum detalhamento em relação às drogas que podem ser utilizadas no tratamento e ou prevenção de hemorragia obstétrica. A utilização da ocitocina, que faz com que haja a contração, principalmente do segmento superior do útero, mas que em doses elevadas podem levar à hipervolemia por retenção de água e até intoxicação hídrica, que pode levar a complicações importantes. Até descompensação miocárdica pode acontecer em doses excessivas de ocitocina. A utilização de prostaglandinas pode aumentar a população de receptores de ocitocina, fazendo com que haja uma resposta mais favorável quando da utilização dessa substância. Como foi dito anteriormente, deve haver atenção nos pacientes que apresentam reatividade brônquica. E também esses pacientes, alguns pacientes podem apresentar hiperpirexia quando da utilização da prostaglandina. A metilergometrina é um aliado importante, embora uma droga de segunda linha no tratamento das complicações hemorrágicas em obstetrícia, devido aos efeitos colaterais, mas também de extrema valia em algumas situações. Atenção apenas para a possibilidade de vasoconstrição, que pode levar a hipertensão importante nas pacientes. Não deve ser utilizada a metilergometrina antes da retirada da placenta no parto normal, uma vez que pode haver fechamento do colo uterino por contração tetânica e a dificuldade da retirada da placenta e segmentos dela. De acordo com o risco de hemorragia, as pacientes são estratificadas para observação e ou cuidados diferenciados. As pacientes de baixo risco vão ser apenas submetidas àquele manejo ativo no terceiro estágio, com atração controlada do cordão umbilical, a observação do puerpério por 1 a 2 horas, e estimula-se a manutenção de um acompanhante com a paciente para que observe ou comunique qualquer alteração importante durante esse período inicial, principalmente. Os pacientes de médio risco devem também ter a identificação da sua classificação sanguínea, a realização de hemograma, contagem de plaquetas e avaliar a manutenção de acesso venoso calibroso. Nas pacientes de alto risco, além disso, a realização de prova cruzada, a reserva de concentrado de hemácias e a observação e estadiamento e realização de exames compatíveis com o quadro clínico específico que ela nos traz, seja ela uma portadora de uma coagulopatia, por exemplo, ou em utilização de algum anticoagulante ou antiplaquetário e assim sucessivamente. E nesse diapositivo, alguns dos fatores de risco para aumento da incidência de hemorragia puerperal. Então, a hemorragia anteparto, seja ela causada por descolamento parcial de placenta, a instalação anômala da placenta, principalmente a placenta prévia, a posição de cordão no ósseo interno do colo uterino, a corioamnite, a macrosomia fetal, o parto prolongado, a anemia e ou hipertensão arterial da mãe, seja hipertensão prévia à gestação ou hipertensão gestacional propriamente dita, a paciente primípara, são vários os fatores, então, que podem levar essa gestante a apresentar uma hemorragia no terceiro período do trabalho de parto. Naquela paciente que apresenta, então, o sangramento aumentado e persistente, apesar de todas as condutas elencadas ou em associação a elas, a manutenção de monitorização contínua com pressão arterial sistêmica, eletrocardiografia para avaliação de pulso e ritmo cardíaco, a frequência de pulso e frequência respiratória, saturação de oxigênio e a avaliação de temperatura e diurese são primordiais nesse momento. A instalação de acessos venosos calibrosos, pelo menos 2, com calibre de 14 ou 16,
e a oferta de oxigênio com fluxo de 8 a 10 ml sob máscara, importante na manutenção da oxigenação tecidual. Aquecer a paciente é muito importante, tanto como prevenção como tratamento, para evitar ou para tentar reduzir o sangramento, já que a hipotermia aumenta o sangramento por inabilidade de fatores de coagulação e também de diminuição da atividade plaquetária. Então, aquecer a paciente, além de reduzir o sangramento, também pode reduzir a taxa de infecção no pós-operatório. Iniciar a infusão de cristalóide isotônico é de extrema importância. Já nos primeiros momentos em que se observa o sangramento aumentado, a instalação dessa solução cristalóide deve ser iniciada e, em pacientes hipotensas, iniciar testes com bolos de 500 ml em até 4 etapas para observar a resposta em termos de melhora da pressão arterial, perfusão tecidual, enchimento capilar em leito digital e também a observação da diurese. A falta da resposta adequada a essas etapas, de até 4 infusões de unidades de 500 ml de solução cristalóide, deve ensejar já a solicitação de planejamento e administração de transfusão sanguínea nessa paciente. A paciente que perde mais de 1000 ml já é considerada uma perda importante de sangue, embora saibamos que a paciente gestante está preparada com uma volemia aumentada para essa perda de sangue fisiológica no momento do parto, mas sangramentos maiores que 1000 ml já começam a gerar preocupação, e aqueles sangramentos maiores que 2000 ml já devem suscitar a conduta da transfusão sanguínea e até a avaliação da necessidade de ativação do protocolo de hemorragia maciça. A avaliação do sangramento, da intensidade dessa hemorragia pode ser feita utilizando o índice de choque que obtém-se dividindo a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Isso vai ser visto posteriormente. E os exames devem ser solicitados de maneira rápida. O hemograma para avaliar tanto a série branca, mas principalmente a série vermelha, o quanto essa paciente já apresenta de alteração, lembrando sempre que as alterações relacionadas tanto à instabilidade hemodinâmica quanto às alterações de hematimetria, elas se apresentam de maneira bastante tardia, principalmente na gestante, que já apresenta uma volemia aumentada, como foi dito anteriormente. Mas a realização de coagulograma para avaliar se existe algum fator adicional prejudicando a capacidade dessa paciente de estancar essa hemorragia, a dosagem do fibrinogênio, sabemos que a gestante apresenta uma fibrinogenemia mais elevada que os pacientes em outras situações. Então, pacientes que apresentem fibrinogênio na ordem de 200 mg por ml, como na paciente não grávida, já são pacientes que levam a uma preocupação maior. A classificação sanguínea e prova cruzada nas pacientes que apresentam sangramento mantido e preocupante já deve ser realizado para a antecipação em momentos que podem ser bastante críticos. Aqui a tabela de avaliação do índice cardíaco, ou do índice de choque, perdão, que vai então nos dizer qual a gravidade dessa paciente em termos de perda sanguínea. A divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica deve gerar um resultado inferior a 0,9. Resultados acima iguais ou superiores a 0,9 já nos informam de uma perda sanguínea significativa, igual ou maior que uma provável indicação de transfusão, entre 1,3 e 1,7, um choque moderado, e naquela paciente que apresenta um valor de índice de choque acima de 1,7 é considerada um choque severo e já deve ser programada a transfusão maciça.
Mas sabemos que tem que ser feito o diagnóstico diferencial, a não ser que seja feito o diagnóstico visual da atonia uterina, há a necessidade de preocupação em possíveis outras causas primárias ou secundárias para esse sangramento. Para isso é instituída a lei dos 4 T's na obstetrícia, que se referem a tônus, trauma, tecido e trombina, onde as causas relacionadas ao tônus representam cerca de 70% das hemorragias obstétricas. Então, a atonia uterina como a quase totalidade das causas de hemorragia obstétrica, seguido de trauma, que pode ser causado por laceração do canal de parto, principalmente, seguido do T de tecido, que em geral se relaciona à retenção de placenta ou restos placentários, e as alterações causadas por alteração de coagulação, seja patológica ou terapêutica, ou farmacológica, causando cerca de 1% das hemorragias obstétricas e que devem ser avaliadas através do exame, muitas vezes associados a uma história que pode ser elucidativa, uma paciente que já vem em utilização de algum anticoagulante, por alguma outra patologia que seja existente, e assim a tomada de decisão vai ter que ser compatível com aquele diagnóstico diferencial. Então, em relação aos 4 T's mnemônicos para a tomada de decisão, já foi vista a atonia uterina, os protocolos, os fluxogramas relacionados à atonia uterina. O trauma vai ter que ser feito, vai indicar a correção cirúrgica, seja através de sutura de canal de parto, outras complicações que possam ter ocorrido. A manutenção de placenta ou de restos placentários vai gerar necessidade ou da dectação manual da placenta ou da curetagem uterina, e no caso da cirurgia, da hemorragia com retenção em paciente de cesariana, se a observação intraoperatória de retenção, então a inspeção manual e retirada manual dos restos. Pacientes que apresentam as alterações relacionadas à coagulação vão ter que ter o diagnóstico, se possível, através dos exames de tromboelastograma, o ROTEM, que são os exames de point of care, que vão direcionar de maneira bastante precisa qual o momento do processo de hemostasia que está sofrendo alguma alteração, e a utilização de recursos para corrigir aquilo. Se não, a dosagem de fibrinogênio, que é o fator de coagulação mais comumente envolvido em qualquer tipo de hemorragia, seja por uma causa primária do fibrinogênio, uma doença congênita, hereditária, ou uma alteração que venha a ocorrer na vigência dessa gravidez, ou outra alteração qualquer que deve ser corrigida de maneira adequada. Só para não deixar de observar os cuidados com o terceiro estágio do trabalho de parto, a manutenção de atenção cuidadosa à eliminação da placenta, que em geral se dá nos primeiros minutos, mas pode levar um pouco mais de tempo. Então, até 30 minutos é considerado um tempo a ser respeitado, e essa placenta, então, vai ser tratada com aquela conduta ativa do terceiro estágio, como foi mencionado anteriormente, com atração controlada do cordão umbilical, mas se passar de 30 minutos, a necessidade de uma avaliação diferenciada. Se há uma manutenção de estabilidade hemodinâmica, o sangramento controlado, pode ser feita a massagem do andar inferior do abdômen, na tentativa de auxiliar a tração controlada e auxiliar na eliminação dessa placenta. A utilização de ocitocina, que em geral deve ser feita após a eliminação da placenta. Se a placenta começa a demorar muito a ser eliminada, a ocitocina pode ser feita mesmo antes disso, na tentativa de, contraindo
o segmento superior do útero, que é o foco principal de ação da ocitocina, essa placenta pode então ser eliminada. Mas nos casos em que há sangramento aumentado e risco de instabilidade hemodinâmica, deve-se proceder à retirada manual da placenta. E nesse caso, se houver necessidade da retirada manual da placenta, a utilização de antibiótico profilaxia, com a utilização ou de ampicilina ou de cefalosporina na dose de 2 gramas para tentar evitar infecções advindas dessa manipulação não natural. Deve-se evitar a utilização de ergometrina, metilergometrina ou prostaglandinas antes da retirada da placenta. Essa utilização pode levar à contração do colo do útero de maneira bastante importante e impedir a saída da placenta, dificultar mais ainda a retirada da placenta. E tanto antes quanto depois da retirada da placenta, sempre manter uma avaliação cuidadosa do tônus uterino. Então, até 1 a 2 horas após a retirada da placenta, sempre manter uma monitorização periódica da contração uterina, do tônus, para ver se não vai haver risco de atonia no pós-operatório imediato. Só para lembrar de alguns pontos chaves dos cuidados de prevenção e tratamento da hemorragia obstetrícia, lembrar sempre que a ocitocina é a droga de primeira escolha na prevenção e no tratamento da hemorragia puerperal, principalmente se visualiza o risco de atonia uterina. A ocitocina é considerada uma droga obrigatória no terceiro estágio do trabalho de parto ou na cesariana, logo após o nascimento do concepto. A utilização desses cuidados devem ser seguidos de observação, manutenção, de monitorização do tônus uterino, sempre lembrar paciente que sangra, a avaliação da utilização do ácido tranexâmico como inibidor da fibrinólise, tentando inibir a ação da plasmina e mantendo os coágulos de maneira a tentar uma hemostasia mais significativa. Evitar sempre que possível a episiotomia, evitar o excesso de ocitocina também, para que se evite a intoxicação hídrica, e avaliar naquelas pacientes que têm o sangramento aumentado a necessidade de transfusão maciça no protocolo de acompanhamento para cada unidade de concentrado de hemácia, uma plaqueta e um plasma, tentando evitar a coagulopatia dilucional, que pode acontecer nessas situações. E sempre manter a atualização e treinamento da equipe em busca de um melhor tratamento, sempre baseado em evidências científicas. Essas são algumas das fontes que utilizamos, espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostaram, deem um like e compartilhem nossa apresentação para difundir informações que podem ser importantes, principalmente na comunidade médica mais jovem, com menos experiência ou com menos tempo de labuta na especialidade obstétrica.